Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo desse canal e eu já comecei várias vezes e agora eu tô tentando, acho que pela 10ª vez. Bom, não é tão fácil assim gravar vídeo para YouTube, às vezes a gente acha que é, ou ainda a gente vai pegar na prática também, né? Mas enfim, hoje eu quero falar sobre o livro que eu li, comentar sobre ele junto com vocês, sobre O Deus Esquecido. Então, assim, Revertendo Nossa Trágica Negligência do Espírito Santo é um livro escrito por Francis Chan, que aborda o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos e como muitas igrejas modernas, né, não tem tanto cuidado como deveria, né? Acredito que muitos de nós, e se ele aborda, também somos negligentes referente ao Espírito Santo. Então, Chan argumenta que enquanto muitos cristãos têm uma compreensão sólida do Pai e do Filho, o Espírito Santo é muitas vezes esquecido ou até ignorado. Então, eu estava vendo outras leituras também sobre, até comentando, né, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. Então, o autor comenta que um tempo atrás isso era algo que em algumas igrejas nem podia comentar, que era algo assim que não era muito bem aceito. E hoje a gente tem mais entendimento, a gente vê as pessoas falando mais e a gente vê o tanto que esse assunto é importante. Então, assim, antes algumas igrejas às vezes deixavam de falar, às vezes por não conhecer, às vezes assim, por medo, não sei porquê. Então, e hoje a gente vê também que algumas igrejas são negligentes referente ao assunto do Espírito Santo. E a gente sabe que, né, Jesus, o Espírito Santo e Deus são um só. Eu tava vendo um outro autor que ele falava que, eu já vi também sobre esses exemplos, que o Espírito Santo a gente pode definir, a Trindade a gente pode definir como 3 em 1, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não 3. Por exemplo, um trevo, né, que tem os 3 raminhos, poderia ser um exemplo para tentar explicar sobre a Trindade. Ou se não, uma árvore com 3 galhos, né? Então isso também representaria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que esse autor também aborda que a gente não pode, né, limitar o Senhor. Então esse exemplo eu achei bacana, mas eu também concordo com ele de que, de certa forma, a gente esteja limitando o Espírito Santo. Esse autor que falou isso foi o Robert Tom, no livro O Vinho Novo é Melhor, que eu achei ele muito interessante. Então, nesse livro de hoje, né, sobre o Deus Esquecido, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu confesso que eu tenho aprendido também sobre o Espírito Santo, e esses dias eu conversando com o Senhor, né, porque assim, parece que quanto mais a gente conhece o Senhor, mais vemos que precisamos conhecê-lo mais. Eu falo que parece que quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo que eu não conheço, porque Ele é muito infinito e a nossa mente ela é muito finita, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando o Senhor. Outra coisa que às vezes eu penso também, que eu brinco, é porque às vezes parece que a gente está quase alcançando Deus, você está lá quase chegando no Senhor, é como se parece que você está lá quase tocando nele, você vê que ainda não está lá. Você vê que ainda a caminhada é muito longa. Então, assim, mas que isso não seja assim, então é uma busca incessante. Não, na palavra do Senhor que aqueles que buscam Ele, né, achará o Senhor. Então, e o Senhor, Ele não trabalha da forma como nós queremos, né? É da forma dele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, esse discernimento de poder identificar o Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Porque se a gente não consegue ver o Senhor nas pequenas coisas, quem dirá nas grandes? Às vezes na grande é mais fácil, né? Só que assim, para a gente poder alcançar maiores conquistas no Senhor, que a gente tem que aprender a valorizar o hoje, sabe? O ar que a gente respira, a luz do sol, ter uma casa, um lar, família. Então assim, às vezes eu não tenho pai, não tenho mãe, mas o que o Senhor te deu hoje para agradecer, sabe? Que a gente possa ter esse coração grato diante do Senhor. Então,
voltando, né, sobre o Espírito Santo, está sendo negligenciado e esquecido por algumas igrejas. Então, o Francis Chan, ele começa discutindo como o Espírito Santo é frequentemente negligenciado nas igrejas e na vida dos cristãos. Ele sugere que isso é um problema sério, né, porque o Espírito Santo é parte essencial da Trindade e desempenha um papel fundamental na vida cristã. Chan enfatiza a importância, né, de redescobrir o Espírito Santo e cultivar um relacionamento profundo com ele. E como que a gente fará isso, né? Como? A Bíblia tem infinitas instruções, né? Outra dificuldade que a gente tem também, né? A gente se diz cristão, mas vai só na igreja, ou às vezes uma vez na semana, às vezes muito duas, e mal lê a palavra do Senhor, né? Então, outra exortação também para a gente buscar a palavra do Senhor todos os dias, né? A gente não respira todos os dias, a gente não come todos os dias, então por que não buscar a palavra do Senhor todo dia? Porque a palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma, né? Então a gente vê Jesus lá no deserto, né, sem comer 40 dias, ele foi tentado pelo diabo e o diabo tentou jogar a palavra do Senhor fora do contexto para Jesus, e Jesus já soube a resposta. E nós, né, se o diabo vai lá e sussurra no seu ouvido, você não é filho de Deus, aí você fica assim, será mesmo? Mas eu aceitei Jesus, mas aí você começa a ficar naquele questionamento, não é assim, sabe? Se você aceitou Jesus na sua vida, né, se você busca os caminhos do Senhor, se você faz de Jesus o seu Senhor e Salvador, então a gente não pode ter dúvida daquilo que a Bíblia nos oferece, daquilo que a Bíblia fala. Então, o Espírito Santo ele é muito necessário para nos conduzir. Então, Chan ele discute o papel, né, vital do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos na igreja primitiva, né, destacando como o Espírito Santo foi uma fonte de poder, orientação e transformação. Ele desafia os leitores a refletir sobre a sua vida própria, né, na dependência do Espírito Santo e se eles realmente acreditam na necessidade de sua presença em suas vidas. Então, pela essa negligência, né, do Espírito Santo, às vezes tem pessoas que acham que nem é necessário, né, ter o Espírito Santo na vida, e você está muito errado, porque o Espírito Santo ele é muito importante em nossas vidas, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, uma coisa simples para você já começar a fazer no seu dia, sabe? Já acorde, né, agradeça ao Senhor pelo dia, convide o Espírito Santo para o seu dia, convide Jesus Cristo, convide o Senhor, sabe? Se coloque na disposição do Senhor. Senhor, hoje eu estou aqui, usa a minha vida. Espírito Santo, hoje eu estou aqui, usa a minha vida. Jesus, eu estou aqui, usa a minha vida. E fácil? Não é fácil, mas é possível. Então, o Espírito Santo em ação, né? Chan compartilha histórias e exemplos bíblicos do Espírito Santo em ação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele destaca como o Espírito Santo capacitou pessoas comuns, né, como eu e você, para fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Chan também enfatiza que o mesmo Espírito, né, Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que habitou em Jesus, nos apóstolos, habita em nós hoje. Então a gente precisa ter esse entendimento que esse mesmo Espírito Santo habita em nós, né, e acreditar nisso. Eu sei que ele está aqui, mas tá bom. Não, sabe? O Espírito Santo, ele está na nossa vida em ação, sabe? Vamos colocar. Porque se a gente descarta ele, qual que é o sentido de você ter, vamos supor, 10 mil reais na conta e você tá ali passando necessidade, tá ali passando fome, mas você não usa esses 10 mil reais. Então, o Espírito Santo, só um exemplo, mas o Espírito Santo está ali acessível pra gente, sabe? No momento de alegria, né, de dor, de tristeza, em todos os momentos ele está ali para nos orientar. E quantas vezes, né, você escuta ali, né, você tem aquele entendimento, isso não vai dar certo. Não sei porquê, mas isso não vai dar certo. Mas eu vou fazer mesmo assim, por teimosia. E aí, lá na frente, você descobre que realmente você fez algo que não deveria ter feito.
mas se tivesse, né, escutado, né, aquilo que estava em seu coração, se tivesse levado a sério, a gente evitaria grandes problemas e confusões em nossas vidas, não é mesmo? Então, assim, o Espírito Santo na vida pessoal, né? No capítulo 4, né, este capítulo aborda como o Espírito Santo atua na vida pessoal dos crentes, guiando, né, confortando, convictando. Então, Chan fala sobre a importância de ser sensível e liderado, né, pelo Espírito Santo, né? Porque quando a gente permite que o Espírito Santo a gente tem que permitir, né, que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, porque às vezes ele está te dando a orientação. Às vezes quem bebia, né, já não vai beber mais, quem fumava não vai mais beber mais. Só que isso também a gente tem que dar essa liberdade para o Espírito Santo. Então, a gente precisa, sabe, se colocar na disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me. E assim, às vezes a gente fica com medo, né, de abrir o coração, né, falar, olha, essas minhas fraquezas, essas minhas debilidades. Hoje a sociedade impõe tanto que as pessoas precisam ser perfeitas, que isso vem adoecendo também algumas pessoas, né? Tá que a gente tem que sempre buscar, né, ser melhor, mas antes de a gente querer ser melhor para o mundo, que não faz muito sentido, a não ser para honrar o nome de Deus, a gente precisa procurar primeiramente agradar o nosso Senhor, agradar a Deus, a Jesus Cristo, porque essa vida aqui ela é muito passageira. É muito passageira pra gente ficar preocupando com coisas que... Tem uns salmos que fala, né? Senhor, desvia meus olhos de coisas inúteis. Lá no Salmo 119, tem um versículo que fala sobre isso, né? Então a gente precisa, sabe, Senhor, desvia meus olhos de coisas inúteis. Senhor, eu preciso de... me ajuda nas minhas debilidades, Senhor, eu preciso. Me exorta, né? Porque a exortação também dói. Só que a Bíblia fala que o Senhor exorta aqueles que Ele ama, os filhos, né? Nós que somos filhos do Senhor. Então, mesmo que doa, mas isso trará a vida, e isso nos levará para a vida eterna, tá bom? Então, assim, no capítulo 5, temos sobre os obstáculos à vida do Espírito, né? Então, Chan discute alguns dos obstáculos, né, que impedem os cristãos de experimentar plenamente o poder do Espírito Santo, né, incluindo o pecado, falta de fé e medo do desconhecido. Então, assim, a gente fala que ama o Senhor, que confia no Senhor, o Espírito Santo está ali disponível para a gente, né, para confortar, para ensinar, para nos dar fé. E a gente... Deus, deixa que eu vou na frente e o Senhor vem atrás abençoando tudo que eu estou fazendo. Então, assim, essa não é a forma correta de andar com o Senhor. O Senhor vai na frente, nos guiando, e a gente vá junto com Ele, não na frente, mas junto com o Senhor. Eu gosto de falar, Senhor, vai na minha frente e eu vou atrás. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade também, né, de admitir que precisamos do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, né? Sobre essa falta de fé, então assim, muitos de nós passam por isso, né, sobre a falta de fé, e às vezes a gente não sabe muito como lidar com isso, né, e às vezes a gente quer procurar em outras fontes, e a única fonte que a gente deve, né, pesquisar no Espírito Santo do Senhor. Ele é a nossa única fonte, né? E então, Chan, né, ele nos encoraja, nós leitores, né, nós que somos filhos do Senhor, e também aqueles que precisam, né, do Senhor, a enfrentar esses obstáculos e se abrirem para a obra transformadora do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter, né, uma vida cheia do Espírito Santo. Então, Chan descreve o que significa viver uma vida cheia do Espírito Santo, marcada por amor, alegria, paz, né? Que esses são os frutos, né, do Espírito Santo. Então, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e domínio próprio. Então, os frutos do Espírito Santo, né, listados em Gálatas 5, versículo 22 e 23, ele enfatiza que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de impacto e serviço para os outros. Então, parece que eu não me sinto uma pessoa muito boa. Parece que eu não sei praticar muita gentileza, o domínio próprio piorou. Então, se humilhe, sabe, nos pés do Senhor. Senhor, eu quero os frutos do Teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso, sabe? Onde você tem mais dificuldade,
clame ao Senhor, sabe? Busque o Senhor, se humilhe aos pés do Senhor. Então, assim, pare de ficar lamentando por aí por quem não vai resolver sua dor, sabe? Pare de ficar se abrindo por aí por quem só quer saber o que aconteceu. O Senhor, Ele quer saber e vai te ajudar. Então, pare de se abrir para quem só quer saber. Abra, sabe? Para o Senhor, onde Ele quer saber e irá te ajudar. Então, assim, não falo que é errado se abrir, é certo sim. Mas para pessoas que você confie, né? E tem gente que não, sabe? Quer sair falando para todo mundo que ela tá na pior, que ela tá na pior, sabe? Mas o Senhor tá falando, conte para mim. Eu estou aqui, sabe? Eu quero te ajudar. Então, assim, é muito complicada essa situação. Eu falo assim, porque assim, tem umas pessoas que, às vezes, né? Tem gente que tá pior do que ela, mas ela quer a todo custo estar na pior situação. Então, assim, e o Senhor está ali. Não que seja fácil, né? Viver uma vida em santidade aqui nessa terra, porque é muito difícil, é muita tentação, são muitas provações, mas é possível no Senhor, né? Então, a gente precisa estar conectado com Deus, com o Espírito Santo do Senhor. Então, no final do livro, né, Chan, ele faz um apelo pessoal aos leitores para buscar um relacionamento mais profundo e íntimo com o Espírito Santo. Ele nos desafia a não apenas acreditar, né, no Espírito Santo, mas a depender dele diariamente, permitindo que ele transforme suas vidas e as use para o propósito de Deus. Então, assim, é nos detalhes, Senhor, no trânsito, Senhor, qual hoje é o caminho mais rápido? Qual é o caminho mais tranquilo? O Espírito Santo vai te dar a direção. Senhor, hoje no meu trabalho, me dê sabedoria, me ajude. Então, e outra coisa, muito cuidado também, né? Porque assim, se você pedir para o Senhor paciência, Ele vai criar situações onde você tem que aprender a ter mais paciência. Se você pede sabedoria, Ele vai criar situações onde você irá aprender a ter mais sabedoria. Então, assim, nem sempre são situações agradáveis. Mas, no entanto, irá nos fortalecer no Senhor. Isso é muito importante, nos fortalecer no Senhor. Construir a nossa casa na rocha, né, como a Bíblia fala. Porque se vier a tempestade, né, a nossa casa não irá embora. Agora, quando você constrói, né, a sua casa ali na base de areia, no primeiro vento vai embora. Então, assim, a gente precisa construir no Senhor, né, uma casa na rocha, porque o Senhor é a nossa rocha, né? Davi fala diversas vezes nos Salmos, né, em Samuel também, de que o Senhor é a nossa rocha. Então você vê que a rocha, ela é algo inabalável, né? Então o Senhor é assim para nós, para aquele que o buscam, né? Para aquele que aceitou Jesus como Salvador e para todos nós que precisamos do Senhor. Ele está ali, só que a gente precisa buscá-lo, né? Clamar por Ele. Então, assim, o Deus Esquecido, né, este livro é um convite para redescobrir e valorizar o Espírito Santo na vida cristã. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem personalidade, só que ele não tem um corpo, mas ele tem uma personalidade. Então, o Espírito Santo, depois que Jesus se foi, né, ele se entregou por nós, o véu se rompeu, o Espírito Santo desceu, ele habita em nós que aceitamos Jesus como seu Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te fazer esse convite, sabe? Se você está vivo, então, mas não tenho mais esperança. Não, você está vivo, então tem esperança. Aceite o Senhor como seu Salvador. Então, o Francis Chan, ele incentiva os leitores a superar o medo, né, a falta de compreensão e a negligência, buscando uma experiência mais rica e transformadora com o Espírito Santo. O livro é um chamado à ação para nós cristãos que desejam viver plenamente a vida que Deus tem para nós, movidos pela capacidade do amor, de buscar o Senhor. Então, que a gente possa, né, ter essa busca pelo Senhor intensa, com muito amor, sabe? Que a gente possa ser capacitado, né, pelo Espírito Santo do Senhor. Então essa é a minha palavra de hoje. Talvez eu tenha me empolgado um pouco, mas eu faço isso de coração para o Senhor e que você possa ser alcançada por essa palavra e impactado por essa palavra em nome de Jesus.